Oi pessoal, meu nome é Alan Alencar, sou professor de farmacologia e hoje a gente vai falar sobre o processo de biotransformação dos fármacos, né? É um processo que também pode ser denominado como metabolismo dos fármacos no organismo, tá? Partindo-se do princípio que os fármacos eles são moléculas, né, que têm como é que se diz, duas características químicas importantes, né? Uma parte polar, né, hidrofílica, e outra parte apolar, hidrofóbica. E aí é justamente essa parte apolar que precisa sofrer um processo de metabolismo ou biotransformação no nosso organismo para que esses fármacos eles sejam tanto inativados, quanto também se transformem em moléculas totalmente polares, hidrofílicas, para que consigam ser eliminados, principalmente, né, eliminados do nosso organismo, principalmente pela urina, né, que é a principal via de eliminação dos fármacos pelo nosso organismo. Tá? Para que a gente entenda melhor, né, a biotransformação de fármacos é um processo que transforma essas moléculas, ou seja, esses fármacos originais, aqueles que foram absorvidos, que sofreram distribuição, que se distribuíram pelo organismo, que se ligaram aos seus receptores farmacológicos ou fisiológicos, promovendo os seus efeitos, tá? E aí depois esses fármacos, ao terem os seus efeitos finalizados, eles precisam ser biotransformados para que possam ser eliminados do organismo. E aí, quando esses fármacos eles sofrem biotransformação, né, o próprio processo recebe o nome de biotransformação porque esses fármacos originais, né, que ocasionam o efeito terapêutico farmacológico, eles se transformam ou biotransformam em metabólitos. E esses metabólitos, dependendo da fase de biotransformação, que a gente vai falar daqui a pouco, quais são essas fases, esses metabólitos eles podem, né, possuir ou não atividade. Ou seja, esses metabólitos eles podem ainda ser, né, providos de determinada atividade farmacológica comparada à atividade do fármaco original. Lógico que na maioria das vezes uma atividade farmacológica menor do que a do fármaco original, né? Ou até mesmo um metabólito tóxico, ok? E aí, o que acontece? Existe uma importância bastante relevante da gente comentar, né? É que esse processo de biotransformação ele ocorre tanto no momento em que o fármaco ele sofre o efeito de primeira passagem, efeito de primeira passagem, ou seja, antes do fármaco ele chegar na circulação sistêmica, ele pode, por exemplo, pela via oral, ao chegar no fígado, né, que é um órgão com alta capacidade metabólica, sofrer efeito de primeira passagem, isso vai interferir na sua biodisponibilidade, ou seja, a quantidade de fármaco inalterado que chega à circulação sistêmica. Mas nesse momento agora da aula, a gente vai falar sobre a biotransformação como um processo importante para que esses fármacos eles sejam eliminados do organismo, ou seja, a eliminação de fármacos lipossolúveis depende desse processo de biotransformação, para que haja tanto o término da sua atividade, né, já que eles serão transformados em metabólitos que, a maioria das vezes, são inativos, e também para que eles se transformem em fármacos totalmente, ou metabólitos, totalmente hidrofílicos, hidrossolúveis, para que consigam ser eliminados, na maioria das vezes, pela urina. Tá? Então, existem órgãos que têm capacidade metabólica,
como o fígado, o trato gastrointestinal, né? Os rins, os pulmões, mas aí eu destaquei aqui de preto o fígado como o principal órgão que faz biotransformação ou metabolismo dos fármacos. Tá? Existem situações nas quais os fármacos eles também sofrem biotransformação ou metabolismo no trato gastrointestinal. Por exemplo, quando eles chegam ao trato gastrointestinal, principalmente no intestino, e são suscetíveis às ações de enzimas que são liberadas por bactérias, né, que compõem a nossa microbiota. E aí isso pode também modificar a estrutura original do fármaco. Esse também é um processo, né, metabólico. Geralmente um processo que ocorre antes do fármaco ser absorvido no organismo como um efeito de primeira passagem, mas que também tem importância no momento da eliminação do fármaco, quando esse fármaco ele precisa ser eliminado, por exemplo, pela via hepatobiliar, que a gente vai falar na próxima aula, quando a gente for abordar o assunto, né, de eliminação. Os rins também têm uma determinada capacidade metabólica, né, e os pulmões, mas principalmente o fígado, né, um órgão rico em enzimas que conseguem, né, transformar os fármacos originais em metabólitos inativos e totalmente hidrossolúveis, né, na maioria das vezes, para serem eliminados. O processo de biotransformação de fármacos no fígado, né, ele consiste, num fenômeno em que esses fármacos, que são substâncias lipofílicas, né, possuem em suas moléculas uma parte lipofílica. Essas substâncias, quando elas chegam no fígado, né, o que é que vai acontecer? Essas substâncias elas vão sofrer reações metabólicas, e aí essas reações elas vão gerar metabólitos polares, né? E esses metabólitos polares, eles são substâncias hidrofílicas que conseguem, por exemplo, se dissolver na urina quando sofrem eliminação renal, e ao se dissolver na urina, eles conseguem ser eliminados do organismo. O processo de biotransformação hepático consiste geralmente em duas fases: reações de fase 1 e reações de fase 2. E aí, como é que isso acontece? A gente tem aqui, por exemplo, um fármaco que chega lá no fígado e, para gerar, por exemplo, me acompanhe aqui com o cursor do mouse, um metabólito inativo hidrossolúvel, ele pode passar, por exemplo, na maioria das vezes ele precisa passar por essas reações de fase 1. Essas reações de fase 1 são reações de funcionalização. O que isso quer dizer? São reações em que essa molécula do fármaco vai receber, através de enzimas hepáticas, grupos funcionais que se ligarão a essa molécula do fármaco, né? E esses grupos funcionais, por exemplo, hidroxilas, né? Sofrem reações de oxidação, né? Retirada também de determinados grupos funcionais, tornando a molécula do fármaco um tanto quanto mais polar ou menos lipofílica. Só que essas reações de fase 1, elas geram, na maioria das vezes, metabólitos que ainda são providos de determinada atividade. Existem situações nas quais as reações de fase 1 geram metabólitos que são também inativos ou que apresentam toxicidade. E aí, o que é que eu posso falar para vocês em relação a isso? Vamos levar em consideração aqui, né, um fármaco, e aí eu vou tentar descrever para vocês aqui. Fármaco inalterado, ou seja, uma molécula do fármaco original, que foi aquele fármaco que
foi absorvido pelo organismo, se distribuiu, né? E gerou um efeito farmacológico, ou seja, molécula responsável por gerar o efeito farmacológico, tá? E aí, essa molécula, geralmente, ela é composta por por três regiões principais. Eu vou tentar esquematizar para vocês aqui. Então, essas moléculas, elas de fármacos inalterados, elas têm, por exemplo, uma parte que pode ser a parte central, né, a estrutura química. Elas têm uma cadeia lateral, do lado direito, no caso, e também uma outra cadeia lateral do lado esquerdo. Então vamos supor que essa daqui seja a molécula do fármaco original, responsável pelo efeito farmacológico. Essa molécula, como eu acabei de falar, ela possui, né, três regiões. Uma parte central, tá? Uma cadeia ou uma parte lateral, cadeia lateral lipofílica, tá? Se é lipofílica, é apolar. E uma cadeia lateral hidrofílica. Então, essa molécula que tem essas três regiões, uma parte central, uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica, é a molécula do fármaco inalterada, que justamente por ter essa característica, né, consegue, devido a essa lipofilicidade, atravessar as membranas biológicas para chegarem, por exemplo, ao local de ação, né? Essa parte hidrofílica geralmente é responsável pela dissolução desse fármaco nos meios biológicos, que geralmente são compostos por soluções aquosas, e essa parte central, em grande maioria das moléculas dos fármacos, é a parte responsável por se ligar, né, principalmente por interagir com os receptores, né, que estão presentes nas células, e a parte responsável por gerar a ativação desses receptores e promover um efeito farmacológico, como a gente descreveu aqui, tá? Todavia, quando esse fármaco inalterado, original, ele já promoveu o seu efeito, ele precisa ser eliminado do organismo. E se, por exemplo, esse fármaco precisar ser eliminado do organismo pela urina, ele não vai conseguir ser eliminado pela urina enquanto essa região lipofílica aqui não for modificada e transformada ou biotransformada em uma cadeia hidrofílica. Por quê? Porque a nossa urina, por exemplo, é uma solução aquosa. Então, como é que esse fármaco, tendo em sua molécula uma parte lipofílica, vai se dissolver na urina? Ele não consegue se dissolver na urina para ser eliminado. Então, esse fármaco ele vai chegar aonde? Num órgão de alta capacidade metabólica, que é o fígado, por exemplo. Tá? O fígado
vai biotransformar ou metabolizar essa molécula. Então, o fármaco ele vai chegar aqui no fígado e o fígado vai biotransformar, ou seja, vai metabolizar, e o fármaco original vai se transformar em um metabólito inativo e totalmente hidrofílico. Essa é a principal função do processo de biotransformação, do processo de metabolismo, que ocorre principalmente no fígado. Então, todo fármaco, quando chega no fígado, que sofre essas reações e se transforma, né, no metabólito inativo e totalmente hidrofílico, se ele se transformar nesse tipo de metabólito, ele consegue se dissolver na urina, e ao se dissolver na urina, ele vai ser o quê? Eliminado do organismo, tá? Então, o processo de biotransformação, na maioria das vezes, ele antecede a eliminação, principalmente a eliminação renal. Então, a eliminação renal, para a grande maioria dos fármacos, ela necessita anteriormente, né, que esse fármaco original sofra metabolismo ou biotransformação hepática, na maioria das vezes, para que ele consiga depois se dissolver na urina e ser eliminado pelos rins. E esse processo de metabolismo hepático geralmente ocorre em duas fases, né? E aí a gente tem o quê? Reações, de fase 1. Essas reações de fase 1, eu poderia dizer que, de forma geral, elas são reações de funcionalização. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando essa molécula do fármaco aqui, inalterada ou original, chegar no fígado e passar por reações de fase 1, ela vai sofrer, né, essa molécula, funcionalizações. Ou seja, ou adição, por exemplo, aqui, nessa cadeia lateral lipofílica, de um grupo funcional que vai tornar essa cadeia lipofílica, transformar ela numa cadeia hidrofílica, por exemplo, a adição de uma hidroxila, né? Ou de mais de uma hidroxila, ou retirada de grupos, como é que se diz, lipofílicos dessa cadeia lateral, transformando ela numa cadeia mais hidrofílica. Então, as reações de fase 1, elas são reações de funcionalização que fazem com que a molécula do fármaco ela se transforme numa molécula mais hidrofílica, menos ativa. Todavia, essas reações de fase 1, né, elas não são suficientes para transformar essa molécula original numa molécula totalmente hidrofílica e totalmente inativa. Ou seja, então, os metabólitos que são gerados após as reações de fase 1, que a gente chama de metabólitos de fase 1, eles são metabólitos que ainda podem apresentar atividade farmacológica e ou toxicidade. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que esse fármaco inalterado, quando chega no fígado e sofre reações de fase 1, ao receber em grupos funcionais mais hidrofílicos que vão conferir à molécula
maior hidrofilicidade, né, eles vão se transformar, esses fármacos, em metabólitos que podem ainda apresentar determinada atividade farmacológica ou apresentar toxicidade. Existem situações em que as reações de fase 1 transformam esse fármaco original em um fármaco totalmente inativo, totalmente hidrofílico? Sim, mas em pouquíssimas ocasiões. Geralmente as reações de fase 1 não conseguem, né, transformar a molécula do fármaco original em uma molécula totalmente inativa, certo? Em uma molécula totalmente hidrofílica, ao ponto de conseguir, né, essa molécula conseguir ser eliminada do organismo. E aí, esses fármacos que passaram pelas reações de fase 1 vão precisar depois passar por reações de fase 2, que são geralmente as reações que terminam o processo de biotransformação. E aí, geralmente são reações de conjugação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. A gente falou que as reações de fase 1 geralmente são reações nas quais enzimas hepáticas vão adicionar na molécula do fármaco grupos funcionais ou vão retirar grupos funcionais dessa molécula, transformando-a em metabólitos que ainda podem apresentar determinada atividade farmacológica. Essa atividade pode ser menor, geralmente é menor do que a atividade farmacológica do fármaco original ou inalterado. Ou essas moléculas elas podem, né, esses metabólitos de fase 1, apresentar toxicidade. E aí o que precisa acontecer? Para que essa atividade ou essa toxicidade seja eliminada e o fármaco consiga se dissolver na urina para ser eliminado, esses metabólitos de fase 1, eles precisam agora passar por reações de fase 2. E o que são as reações de fase 2? As reações de fase 2 são reações em que enzimas hepáticas vão ligar na molécula do fármaco grupos, né, conjugados ou moléculas muito grandes, né, e moléculas muito polares. Ou seja, não são somente grupos funcionais, que geralmente são grupos pequenos, como hidroxilas, como carboxilas, que são polares. As reações de fase 2 podem, por exemplo, ligar na molécula do fármaco, vamos dizer aqui, o fármaco já passou por reação de fase 1, e aí vem agora, né, passar por reações de fase 2, e essas reações de fase 2, elas são reações que conjugam a molécula, né, do metabólito de fase 1, um conjugado, tá? E esse conjugado aqui, pessoal, o que é um conjugado? Seria um complexo que é ligado através de enzimas de fase 2 à molécula do metabólito de fase 1, gerando agora uma molécula totalmente o quê? Inativa e hidrofílica. E por que isso acontece? Isso acontece porque esse conjugado que é adicionado à molécula do metabólito de fase 1, ele tanto tem um tamanho muito grande, né? São complexos macromoleculares além do que também são complexos com alta polaridade, ou seja, são complexos muito hidrofílicos. Então, no momento em que
o metabólito de fase 1, ainda no fígado, passa por reações de fase 2, ele agora se transforma no metabólito totalmente inativo e totalmente hidrofílico. Por quê? Porque enzimas hepáticas ligaram ou conjugaram a molécula do metabólito de fase 1, né? Complexos macromoleculares, a exemplo desse aqui que eu estou circulando, que são, né, macromoléculas, ou seja, tem um tamanho grande do ponto de vista em que agora a molécula né, como um todo do fármaco, na verdade do fármaco não, do metabólito, ela fica tão grande que ela é inativada. E por que ela é inativada? Porque ao se transformar numa molécula de tamanho muito maior do que a do fármaco original, esse metabólito de fase 2 ele não consegue, por exemplo, mais se ligar aos seus receptores, aos receptores do fármaco inalterado. Por quê? Porque a ligação do fármaco ao receptor nas células, ela depende, né, do formato da molécula e do tamanho da molécula também. Então, essa molécula aqui do fármaco inalterada, antes de sofrer biotransformação no fígado, ela consegue se ligar no seu receptor como uma forma, né, de encaixe, através de um encaixe molecular. Essa molécula ela se encaixa no receptor da mesma forma daquele modelo chave-fechadura. Então, essa molécula ela consegue se encaixar no receptor devido à sua estrutura química possibilitar isso. Todavia, se o fármaco sofrer reações de fase 1 e de fase 2 no fígado, por que agora ele não consegue mais, né, gerar atividade farmacológica? Porque as reações de fase 2, né, ligam complexos macromoleculares, que são moléculas que a gente chama de conjugados, que transformam, né, a estrutura química do fármaco em uma estrutura que não consegue mais se encaixar no receptor farmacológico para gerar uma atividade. Porque agora a estrutura não tem mais a propriedade e o formato que consiga, ou que consegue, perdão, se encaixar naquela molécula do receptor, ou no sítio de ligação lá do receptor, devido esse conjugado, esse complexo aqui impedir isso, devido ao tamanho não mais possibilitar essa ligação. Então, se o fármaco agora não é mais fármaco, e sim um metabólito que passou por reações de fase 1 e fase 2, gerando essa molécula, esse metabólito, né, com um tamanho bem maior do que a do fármaco original, não consegue ativar o receptor, então ele é um metabólito inativo. E ele também é totalmente hidrofílico, por quê? Porque esses complexos macromoleculares, que são ligados ou conjugados à molécula do metabólito de fase 1, ou do fármaco, né, eles são complexos que têm alta polaridade, eles são muito hidrofílicos. Vocês vão ver um exemplo daqui a pouco, que eu vou mostrar, da aspirina, do ácido acetilsalicílico. O que que acontece com a molécula do ácido acetilsalicílico quando ela sofre reação de fase 1 e quando ela sofre reação de fase 2. Tá? Então, tanto gera moléculas, né, essa biotransformação e a reação de fase 2 agora, molécula totalmente inativa e totalmente hidrofílica. Inativa porque não consegue mais se ligar no receptor devido ao tamanho, que não permite mais, e totalmente hidrofílica porque esse complexo que foi conjugado à molécula do metabólito de fase 1 ao fármaco, é um metabólito, na verdade, perdão, é um complexo macromolecular, é um conjugado com alta polaridade, muito hidrofílico. Então agora essa molécula totalmente hidrofílica e inativa consegue, ao chegar lá nos rins, se dissolver na urina, que é uma solução majoritariamente aquosa, e ser eliminado. Tá? Então a gente vai ter processo de eliminação renal ocorrendo após essas reações de fase 1 e reações de fase 2. Vocês podem estar um pouco confusos, né, em relação ao que eu falei, que pode ocorrer com a molécula do metabólito de fase 1, que é gerada após as reações de fase 1, que são de funcionalização, e esses metabólitos ainda podem apresentar uma atividade farmacológica ou uma toxicidade. Geralmente isso acontece, pessoal, porque
as reações de fase 1 são reações que adicionam ou retiram pequenos grupos funcionais da molécula do fármaco original. Então, esses pequenos grupos funcionais, na maioria das vezes, não têm como consequência, né, a capacidade de. Não produzem como consequência a capacidade desse, né, fármaco original, agora que é o metabólito de fase 1, ficar totalmente inativo. Apesar, né, da funcionalização ou da adição, por exemplo, de um hidroxila aqui na molécula do fármaco, pode ser que esse fármaco ainda consiga se encaixar no seu receptor e gerar uma atividade, mas uma atividade que na maioria das vezes é menor do que a atividade do fármaco inalterado, original, que não passou por reação de fase 1. Tá? A adição dessa molécula, ou desse grupo funcional, perdão, pode, ao invés de gerar um metabólito que ainda tem atividade farmacológica, um metabólito que tem atividade tóxica, ou seja, uma atividade que pode, por exemplo, ser prejudicial ao nosso organismo. Tá? Geralmente acontece isso com as reações, né, com os metabólitos que são gerados após as reações de fase 1, que são reações de funcionalização. E aí, após isso, é importante que logo após a geração de um metabólito de fase 1 que ainda tem atividade farmacológica ou tóxica, que esse metabólito rapidamente sofra reação de fase 2. Para quê? Para ser totalmente inativado e se tornar uma molécula hidrofílica para ser eliminada dos rins. Porque se esse metabólito de fase 1 não sofrer reação de fase 2, o que é que vai acontecer? Ele pode, se caso ele seja tóxico, causar danos ao nosso organismo. Então, é muito importante que a gente entenda a relevância, né, da como é que se diz, sincronia entre as reações de fase 1 e fase 2 para a maioria das moléculas dos fármacos. Geralmente os fármacos eles precisam passar por reações de fase 1 e logo após as reações de fase 2 para serem eliminados do organismo. Tá? E aí, voltando aqui, no caso, para os nossos slides, a gente observa que o fármaco, né? Foi o que aconteceu, só um momento. O fármaco, ao chegar no fígado, sofreu reação de fase 1, que é uma reação de funcionalização, gerando um metabólito que ainda pode ter determinada atividade, pode ser inativo, isso aqui é raro, ou pode apresentar toxicidade. Essa reação de fase 1 é uma reação de funcionalização. Esse metabólito de fase 1, que seja ativo ou tóxico, precisa passar por reações de fase 2, que é uma reação, ou são reações de conjugação, onde enzimas hepáticas ligam complexos macromoleculares à estrutura química do fármaco ou do metabólito de fase 1, impedindo agora que esse metabólito, devido à sua estrutura química grande, promova o efeito farmacológico, porque ele não consegue mais se encaixar no receptor. E o fato desses complexos macromoleculares que são conjugados, né, complexados à estrutura do metabólito de fase 1, serem geralmente bastante polares, os fármacos que passam por reações de fase 1 e depois de fase 2, eles são totalmente inativados e se transformam em moléculas totalmente hidrofílicas ou hidrossolúveis, conseguindo agora, ou serem substâncias hidrofílicas, ser eliminados, né, pelos rins através da urina que dissolve essas moléculas hidrofílicas. Tá? Então, as reações de fase 1, pessoal, elas são reações que são catalisadas, geralmente, e aí eu vou esquematizar para vocês novamente. Então, as moléculas de fase 1, as reações de fase 1, então a gente tem aqui, mais uma vez, tá? Fármaco inalterado. Chegou no fígado, vai sofrer o quê? Reações de fase 1, gerando o quê? Metabólitos, um metabólito
de fase 1. Essas reações de fase 1 que ocorrem no fígado, elas transformam o fármaco inalterado em metabólitos de fase 1, que a gente já viu, que ainda podem, né, ser ativos, podem ser tóxicos ou inativos. Geralmente, essa inativação somente por reação de fase 1 é um fenômeno raro, raramente. Tá? Geralmente, as reações de fase 1, elas geram como metabólitos substâncias que podem ser ativas ou tóxicas. Tá? E existem enzimas que fazem isso. São enzimas que pertencem a uma família chamada de citocromo P450. Essas enzimas são enzimas microsomais, ou seja, são enzimas presentes lá na mitocôndria das células, ou seja, dos hepatócitos, por exemplo. Então, essas enzimas do citocromo P450 são as enzimas responsáveis por promoverem as reações de fase 1. E elas se subdividem em inúmeros tipos ou subtipos. Então, por exemplo, existem enzimas de citocromo P450 que a gente pode denominar como CYPs, né? Que são as siglas. É a sigla, perdão. As CYPs são enzimas do citocromo P450. Um exemplo, ou exemplos de CYP que eu posso citar são a CYP 3A4, né? CYP 1B2 ou 2B1, enfim, existem inúmeros subtipos de enzimas do citocromo P450. E o importante de se falar é que cada fármaco que sofre reações de fase 1 no fígado, geralmente sofre essas reações por CYPs específicos. Por exemplo, tem fármaco que sofre reação de fase 1 que é catalisada pela CYP3A4, outros que sofrem reações de fase 1 catalisadas pela CYP2B4, entendeu? Então, cada fármaco geralmente sofre reação de fase 1 através da ação de citocromo P450 ou enzimas do citocromo P450 específicas. E isso é muito importante. Por quê? Porque se, por exemplo, nós tivermos aqui dois fármacos, vamos dizer, fármaco A e fármaco B, e os dois forem administrados no organismo e chegarem lá no fígado para sofrerem reações de fase 1 ao mesmo tempo, sabendo-se que fármaco A e fármaco B, né, que ambos sofrem reações de fase 1 através das ações das CYPs e especificamente da CYP3A4, o que é que vai acontecer? Gente, vai acontecer uma competição. Ou seja, fármaco A e fármaco B, ambos chegando ao mesmo tempo no fígado para sofrer reações de fase 1, e sabendo que ambas as substâncias A e B são biotransformadas, as reações de fase 1 pela CYP3A4, pode haver uma competição. E quem é que vai ser biotransformado primeiro? Quem tiver geralmente ou uma maior afinidade pela enzima, ou quem tiver em maior quantidade. E isso pode ser
ruim na maioria das vezes. Por quê? Porque se o fármaco A antes, sozinho, chegar no fígado, ou chegasse no fígado para sofrer reação de fase 1, nada ia interferir, né, na sua biotransformação pela CYP3A4. Mas se agora o fármaco A está chegando junto do fármaco B, e a gente sabe que o fármaco B, por exemplo, também é biotransformado nas reações de fase 1 pela CYP3A4, e que a afinidade do fármaco B pela CYP3A4 é maior do que a afinidade do fármaco A pela CYP3A4, é lógico que quem vai ser biotransformado primeiro é o fármaco B. E aí o fármaco A, ele vai ter que aguardar o quê? Todo o fármaco B, ou grande parte do fármaco B, ser biotransformado para depois ele ser biotransformado. Então, o que é que isso pode ocasionar? Aumento na duração de ação do fármaco A, por exemplo. Se o fármaco A não está conseguindo ser biotransformado pela CYP3A4 porque ela está ocupada com o fármaco B, ele vai continuar no organismo em sua forma ativa. E aí o tempo de permanência dele no organismo na sua forma ativa vai aumentar. E isso pode gerar efeitos tóxicos, efeitos adversos, pode prolongar a ação do fármaco A. A mesma coisa pode acontecer caso o fármaco A tenha uma maior afinidade pela CYP3A4 do que o fármaco B, ou chegue numa maior quantidade do que o fármaco B no fígado, para ser biotransformado através de reações de fase 1 pela CYP3A4. Dessa vez, o que é que vai acontecer? Vai sobrar, na verdade vai sobrar não, o aumento no tempo de duração ou de ação agora vai ser para o fármaco B, porque quem está sendo biotransformado, né, primeiramente é o fármaco A. Então, o fato de 2 fármacos ou mais, que tem gente que toma 2, 3 fármacos ao mesmo tempo, e se esses fármacos forem biotransformados nas reações de fase 1 pelas mesmas enzimas do citocromo P450, como eu estou dando exemplo aqui, a CYP3A4, isso pode gerar, né, o que a gente chama de uma interação medicamentosa, onde um fármaco vai aumentar a duração de ação do outro. Por quê? Porque o fármaco, como eu falei, que tem maior afinidade, quando eu dei o exemplo, o fármaco A tendo maior afinidade pela enzima do CYP3A4 do que o B, o fármaco A vai ser biotransformado primeiro e a duração de ação do fármaco B vai aumentar. O mesmo pode acontecer se a afinidade do fármaco B for maior pela enzima CYP3A4 do que fármaco A, ou chegar a uma maior quantidade de fármaco B do que fármaco A no fígado. Vai sobrar quem? Fármaco A, já que quem vai ser primeiramente metabolizado ou biotransformado pela CYP3A4 vai ser o fármaco B. Então, isso pode gerar um aumento na duração de ação. E isso é um tipo de interação medicamentosa. E é uma interação medicamentosa farmacocinética. Por quê? Porque ocorre justamente numa fase que como é que se diz, estudada pela farmacocinética, que são, no caso, aliás, que é a fase de biotransformação. Então, tudo que acontecer entre 2 fármacos durante as reações, os fenômenos de farmacocinética, fazendo com que um fármaco induza a duração de ação do outro, né? Essa interação é uma interação que ocorre durante um período ou um fenômeno farmacocinético, e isso geralmente a gente denomina como interação medicamentosa farmacocinética, um fármaco interferindo na duração de ação do outro, tá? Vamos voltar agora para os slides. As reações de fase 2 agora, elas são catalisadas também por enzimas, mas não são enzimas de uma única família, como por exemplo as enzimas do citocromo P450,
que catalisam as reações de fase 1. Geralmente as reações de fase 2, né, elas são catalisadas por diferentes famílias de enzima. O que vai diferenciar justamente é a família, o nome da enzima e também o complexo macromolecular ou conjugado que vai ser adicionado, né, o que vai ser ligado por essa enzima à molécula do fármaco ou do metabólito de fase 1. Por exemplo, essa enzima aqui que é chamada de UDP-glicoroniltransferase, ela faz o quê? Ela liga a molécula do fármaco ou o metabólito de fase 1 um complexo chamado de glicuronídeo. E aí, olha só o tamanho agora dessa molécula. O fármaco antes só tinha, né, a sua molécula original com estrutura relativamente pequena, e aí sofreu reação de fase 2, onde essa enzima ligou o glicuronídeo ao fármaco, gerando um complexo, uma molécula muito maior do que a molécula do fármaco original, conjugado do fármaco beta-glicuronídeo, é um conjugado que é totalmente inativo, quando não consegue mais se ligar no receptor, e esse glicuronídeo aqui, gente, é muito hidrofílico, tem muita carga em sua estrutura química. E aí esse conjugado, que é formado após a reação de fase 2, é um conjugado que é também totalmente hidrofílico e consegue se dissolver na urina para ser eliminado. Tá? Então, por exemplo, diferentemente das enzimas de fase 1, que todas pertencem à família dos tocromo P450, as reações de fase 2, cada tipo de macromolécula ou de complexo macromolecular que é adicionado ao metabólito de fase 1, ao fármaco, é adicionado por enzimas diferentes. Por exemplo, nós temos 4 enzimas principais, né? Que a gente tem aqui o nome delas. Eu acho que não seria tão importante a gente se deter ou se preocupar com os nomes dessas enzimas. Somente a gente saber que as reações de fase 2, elas são realizadas por diferentes tipos de enzimas, famílias de enzimas, e cada tipo de enzima adiciona um grupo, né, um complexo macromolecular ao metabólito de fase 1 diferente. Por exemplo, a uridina de fosfato, a UGT, adiciona o glicuronídeo, né? Geralmente esse glicuronídeo tem como característica o quê? Né? Ser um complexo que tem alta hidrofilicidade por ter, né, característica de ser um álcool, ou ácidos carboxílicos, ou aminas, ou grupos sulfidrilas. E exemplos de fármacos que sofrem reações de fase 2 catalisada por essa enzima UGT, que adiciona o glicuronídeo a esses fármacos, ou aos seus metabólitos de fase 1, são quem? O paracetamol, que é o Tilenol, a morfina, que é um analgésico de ação central, né? O oxazepam e o lorazepam, que são benzodiazepínicos, são ansiolíticos da classe, por exemplo, do clonazepam, que é o conhecido Rivotril ou diazepam. Nós temos também enzimas sulfotransferases, como as STs, que fazem sulfatação, adicionando fenóis ou álcools alifáticos, cadeias bastante hidrofílicas polares, macromoleculares, as moléculas, por exemplo, do fármaco chamado de metildopa, tá? Que é uma substância utilizada para o tratamento da hipertensão. Também o paracetamol, ou seja, o paracetamol ele pode sofrer reações de fase 2, como a gente está vendo, através das ações de 3 tipos de enzimas, tanto a UGT, quanto a ST, quanto a GST. Então, ele é suscetível a sofrer reação de fase 2 por diferentes tipos de enzimas. Então, o que eu quero que a gente entenda basicamente aqui é que as reações de fase 2, elas, diferentemente das de fase 1, elas acontecem através da ação ou das ações de diferentes tipos de enzimas e com a finalidade de adicionar grupos ou complexos macromoleculares que são bastante hidrofílicos, polares, tá? Como esses grupos aqui, como essas moléculas aqui, tá? E que são complexos, ou seja, com o próprio nome complexo, faz com que a gente entenda que essa molécula é uma macromolécula, faz com que a estrutura química do fármaco fique tão grande que ele seja, agora, que ele é inativado. E que, dependendo do fármaco, diferentes tipos de enzima vão realizar essas reações de fase 2.
tá? E lembrando que as reações de fase 1 são catalisadas pela família das enzimas do citocromo P450. Olha só, um exemplo de biotransformação da aspirina que tem como fármaco o ácido acetil salicílico. Olha o que acontece quando o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, chega lá no fígado. Ele pode sofrer, através das CYPs, que são enzimas, né, do citocromo P450, reações de oxidação, hidroxilação, ou desalquilação, ou desaminação, ou hidrólise, tá vendo? Ou seja, reações de funcionalização. E aí, quando o ácido acetil salicílico, através das CYPs, né, sofrem alguma dessas reações, ele gera o ácido salicílico. Está vendo aqui, ó, comparado ao ácido acetil salicílico, houve uma troca nesse grupo funcional aqui, ó. Ele foi retirado, que era um grupo polar, devido principalmente a essa metila aqui. Ele foi retirado e no lugar desse grupo funcional foi ligado quem? Uma hidroxila, essa amarelinha aqui, gerando o ácido salicílico. Então, esse ácido salicílico é um metabólito do ácido acetil salicílico, da aspirina. E por incrível que pareça, ele ainda tem atividade farmacológica. Geralmente, o ácido acetil salicílico é utilizado para o tratamento de dor, febre, em algumas situações também como antiagregante plaquetário, para reduzir a formação, né, de trombos, né, de coágulos sanguíneos. Quando ele sofre biotransformação, ele gera, após a fase 1, o ácido salicílico, que ainda tem atividade, ou seja, ainda pode promover analgesia, efeito antitérmico, ainda pode promover efeito lá na coagulação sanguínea, mas lógico que um efeito menor do que o ácido acetil salicílico. Então, para inativar totalmente o ácido salicílico, que é o metabólito de fase 1 do ácido acetil salicílico, esse ácido salicílico precisa agora passar por uma reação de fase 2. Olha só, que é uma reação de conjugação. Olha a molécula do ácido salicílico quando sofre reação de fase 2. Ela está aqui, ó, circulando ela com o cursor do mouse. Foi retirada essa hidroxila e se ligou, ou foi ligada a essa molécula, esse glicuronídeo. Olha a estrutura química do glicuronídeo como é grande. É muito grande. Olha o tamanho do metabólito de fase 1 e olha o tamanho do metabólito de fase 2. Muito provavelmente o metabólito de fase 1 ainda vai conseguir gerar atividade porque ele consegue se encaixar no receptor farmacológico, enquanto que o metabólito de fase 2 não consegue. Olha o tamanho da estrutura. E olha só quantas hidroxilas tem nesse glicuronídeo que foi ligado através das enzimas de fase 2, que são reações de conjugação, né, ao metabólito de fase 1, que é o ácido salicílico. Tem inúmeros grupos hidroxilas e tem essa carboxila também, então todos são grupos hidrofílicos, são grupos polares, que vai fazer com que essa molécula, além de ser totalmente inativa, também seja totalmente hidrofílica e se dissolva na urina para ser eliminada. Fatores que podem alterar o metabolismo dos fármacos, geralmente a variação genética. Por quê? A variação genética pode alterar? Porque as enzimas que realizam reações de fase 1 e reações de fase 2 são proteínas. Então, se um determinado paciente apresentar uma expressão gênica maior para a síntese de enzimas de fase 1 do citocromo P450, mais rapidamente ele pode metabolizar um fármaco. Então, pode ser que esse paciente, né, por metabolizar mais rapidamente esse fármaco, ele, em comparação a um paciente que metaboliza mais lentamente, porque a expressão dessa enzima é menor nesse paciente 2, o paciente 1 apresente um efeito farmacológico para esse determinado fármaco com uma duração menor do que a do paciente 2, já que o paciente 1 tem uma expressão maior de enzimas que metabolizam o fármaco. Se metaboliza mais rapidamente, menos tempo o fármaco vai durar no organismo do paciente 1 comparado do paciente 2. E aí a gente vê que existe o quê? O que a gente conhece como variabilidade da atividade dos fármacos, né? Variabilidade individual na ação dos fármacos. Tem pacientes, por exemplo, que tomam um determinado fármaco e esse fármaco ou não promove efeito, o paciente não tem sensibilidade a esse fármaco, ou esse fármaco gera um efeito com uma duração de ação muito rápida.
Aí o paciente fala, esse fármaco, esse medicamento, ele não serve para mim, porque ele não surte efeito, ou o efeito dele dura muito pouco tempo, eu prefiro tomar outro, que gera o mesmo efeito, mas que dura mais tempo no meu organismo. Isso pode geralmente acontecer porque esse paciente ele pode metabolizar mais rapidamente esse fármaco. O débito sanguíneo hepático também pode influenciar, por quê? Porque é justamente o sangue quem transporta o fármaco para o fígado. E aí, se o sangue que chega no fígado, o débito sanguíneo for maior, qual maior o débito sanguíneo, maior vai ser a quantidade de fármaco que vai chegar no fígado. Se maior quantidade de fármaco chega ao fígado, mais rapidamente esse fármaco vai ser eliminado. Então, quanto maior o débito sanguíneo hepático, muito provavelmente maior vai ser, ou mais rapidamente esse fármaco ele vai ser biotransformado. Existe o que a gente chama também de coeficiente de extração, ou seja, coeficiente de extração é um coeficiente que mede a capacidade dos hepatócitos extraírem o fármaco da circulação sanguínea hepática para dentro dos hepatócitos. Então, quanto maior esse coeficiente, maior vai ser a capacidade do hepatócito extrair o fármaco da circulação sanguínea hepática e muito provavelmente mais rapidamente esse fármaco vai ser o quê? Mais rapidamente biotransformado, enquanto que existem pessoas que têm um baixo coeficiente de extração hepático, se os hepatócitos extraem mais lentamente o fármaco do sangue hepático, mais lentamente esses fármacos podem ser biotransformados no organismo desses pacientes. Então, por isso que existem diferenças nas ações dos fármacos em determinada população ou determinado paciente apresenta um efeito farmacológico mais duradouro ou mais intenso comparado a um paciente que pode apresentar um efeito farmacológico para esse mesmo fármaco com a duração menor, às vezes nem responde a esse fármaco, porque ele é muito rapidamente biotransformado e eliminado do organismo. Doenças, por exemplo, o paciente que tem insuficiência hepática, ele vai biotransformar muito mais lentamente esse fármaco. Então a gente tem que estar sempre atento à quantidade de fármaco que é administrado em um paciente que tem insuficiência hepática, se a gente souber que esse fármaco sofre biotransformação hepática. Geralmente a maior parte dos fármacos é biotransformada no fígado. Então, para esse tipo de paciente que tem insuficiência hepática, a gente precisa, ajustar a dose. Por quê? Porque se a gente sabe que ele biotransforma mais lentamente devido à insuficiência hepática, a dose que tem que ser administrada tem que ser uma dose menor do que a habitual. A idade também, por exemplo, crianças e idosos têm uma capacidade de biotransformar mais lenta do que a capacidade de adultos jovens, principalmente. Então, geralmente, a dose que é administrada em criança é uma dose menor. Um exemplo é o próprio AS infantil. O AS infantil, se você for comparar a quantidade de AS que tem no medicamento AS infantil para o AS que é administrado em adultos, a quantidade de fármaco é menor. Por quê? Porque as crianças elas biotransformam mais lentamente os fármacos. Tá? Então a dose para crianças, geralmente de fármacos, tem que ser uma dose ajustada para menos. E também idosos. Por quê? Porque a capacidade metabólica do fígado dos idosos geralmente é uma capacidade reduzida. Então, se você tem uma capacidade metabólica reduzida, você vai ter que ajustar também essa dose para menos. O gênero, o sexo também, geralmente como é que se diz? Os homens eles metabolizam mais rapidamente substâncias que chegam lá no fígado, porque eles têm ou uma expressão maior das enzimas, né, ou uma capacidade maior de biotransformar os fármacos quando comparado às mulheres. Né? Alguns fatores ambientais também, como por exemplo, fatores que podem modificar a expressão de genes que são responsáveis pela transcrição, né, de proteínas, enzimas de Estocolmo P450 ou enzimas de reações de fase 2. Então, geralmente, esses são os fatores que alteram o metabolismo dos fármacos. Tá? E aí, só para a gente finalizar, gente, a nossa aula, existem esses dois processos aqui que a gente chama de inibição e indução de enzimas microsomais. Como eu havia falado para vocês, as enzimas microsomais, elas são enzimas de fase 1. Então, mais uma vez, eu vou representar para vocês aqui o que é que eu quis dizer com aquele slide. As enzimas de fase 1 são as enzimas do citocromo P450.
não é isso? São enzimas microsomais. Essas enzimas microsomais, elas são enzimas de uma família que a gente já conhece, né, só como P450. Elas podem sofrer, por exemplo, um processo de indução de sua atividade. Então, vamos supor, eu tenho aqui um fármaco A. Esse fármaco A é administrado concomitantemente com o fármaco B. E aí, o que acontece? Eu sei que a enzima de fase 1 que biotransforma o fármaco A é aquela bem conhecida que eu falei, a CYP3A4. Tá? E aí, o que seria o processo de indução enzimática de enzimas microsomais? Seria um outro tipo de interação medicamentosa, gente. O que eu estou querendo dizer? Vamos dizer que o fármaco A, administrado ao mesmo tempo que o fármaco B, esse fármaco A sofre reação de fase 1 catalisada pela CYP3A4. E aí, o que acontece? Esse fármaco A, quando não é administrado ao mesmo tempo que o fármaco B, vai ser normalmente biotransformado por reações de fase 1 através da CYP3A4. Acontece que se você administrar, por exemplo, o fármaco A ao mesmo tempo que o fármaco B, e o fármaco B, mesmo que não seja biotransformado pela CYP3A4, como eu havia falado anteriormente, aquela interação medicamentosa que eu falei anteriormente é uma interação que ocorre por competição, onde o fármaco A e o B, ambos são biotransformados pela mesma enzima. Mas nesse caso, eu estou falando de uma outra interação medicamentosa, onde somente o fármaco A é biotransformado pela CYP3A4. Entretanto, se você administrar o fármaco A junto do fármaco B, e mesmo que o fármaco B não seja biotransformado pela CYP3A4 e sim por uma outra enzima da família das CYPs, mas o fármaco B promover o quê? Uma maior ativação ou aumentar a atividade da CYP3A4, fármaco B aumenta a atividade da CYP3A4. O que é que pode acontecer se o fármaco B aumentar a atividade da CYP3A4? Ele está induzindo um aumento ou inibindo um aumento? Ele está induzindo. Quando um fármaco ou uma substância aumenta a atividade de uma enzima, ele está induzindo esse aumento na atividade. Então, quando uma substância induz um aumento na atividade da enzima que biotransforma um outro fármaco, esse outro fármaco que a gente está vendo aqui, que é o fármaco A, vai ser biotransformado mais rapidamente. Então, só para a gente entender melhor, se você administrar o fármaco A e o fármaco B ao mesmo tempo, sabendo que o fármaco A é biotransformado pela reação de fase 1 através da CYP3A4 e que o fármaco B induz a atividade da CYP3A4, ao mesmo tempo, chegando lá no fígado, vai haver o quê? O fármaco B vai aumentar a atividade da CYP3A4, induzindo a atividade dessa CYP3A4, o fármaco A vai ser biotransformado mais rapidamente. Então, quando ocorre a indução da atividade das CYPs, um exemplo, CYP3A4, o fármaco que é biotransformado por essas enzimas vai ser mais rapidamente biotransformado porque algo fez com que a atividade dessas enzimas aumentasse. Que algo?
um outro fármaco, por exemplo, o fármaco B. Então, o fenômeno de indução enzimática de enzimas microsomais, que são enzimas CYPs, é um fenômeno que pode o quê? Reduzir a duração de ação do fármaco que é biotransformado pela enzima que teve sua atividade aumentada por indução. Então, um exemplo que eu falei aqui foi que o fármaco A e o B são administrados ao mesmo tempo. O fármaco B aumenta a atividade da CYP3A4, que biotransforma o fármaco A. Se a atividade da CYP3A4 é aumentada, mais rapidamente o fármaco A vai ser biotransformado. Se ele é biotransformado mais rapidamente, muito é lógico. Quanto mais rápido o fármaco é biotransformado, mais rapidamente ele vai ser eliminado do organismo. E aí, se ele é eliminado do organismo mais rapidamente, a sua duração de ação vai reduzir. Então, sempre que houver indução da atividade de uma enzima que metaboliza um fármaco, a atividade desse fármaco vai ter uma duração reduzida. Então, o processo de indução enzimática é um processo que aumenta a atividade das enzimas de citocromo P450, reduzindo a duração de ação do fármaco biotransformado por aquela enzima que sofreu indução no aumento da sua atividade. O contrário pode acontecer se a gente tiver inibição de sua atividade. Agora, gente, eu vou falar do contrário. Eu tenho agora um fármaco C mais um fármaco D. Sabendo que o fármaco C é biotransformado pela CYP3A4 e que o fármaco D, ao ser administrado concomitantemente ao mesmo tempo do C, chegando ambas as substâncias lá no fígado, o fármaco D faz o contrário do que o fármaco B faz com a CYP3A4. Enquanto o fármaco B aumenta a atividade da CYP3A4, diminuindo a duração de ação do fármaco A, o fármaco D, por exemplo, pode inibir a atividade da CYP3A4. Se ele inibe a atividade da CYP3A4, vai ter fármaco C sobrando, ou seja, o fármaco C não vai conseguir ser biotransformado na velocidade que ele seria se não tivesse sido administrado juntamente com o fármaco D de dado. Então, uma redução da atividade da CYP3A4, que a gente chama de inibição enzimática, pode gerar o contrário do que aconteceu na indução da atividade. Então, quando dois fármacos são administrados ao mesmo tempo, em um inibe a atividade da CYP3A4, da enzima das CYPs, que metaboliza o fármaco C, por exemplo, a duração de ação do fármaco C vai aumentar. Então, o processo de inibição enzimática das CYPs faz o contrário que o processo de indução faz. Ele faz o quê? Aumenta a duração de ação do fármaco que é biotransformado pela enzima que teve sua atividade inibida.
tá? E aí, ambas as situações são situações que a gente chama de interações medicamentosas. Nesse caso, essas interações são interações medicamentosas por indução ou inibição de enzimas microsomais. Quem são as enzimas microsomais, gente? CYPs. Então, a gente sabe que se um fármaco induzir a atividade da CYP que biotransforma o outro, primeiro exemplo, esse fármaco, que é biotransformado por essa enzima, vai ter uma duração de ação reduzida, interação medicamentosa por indução enzimática. Enquanto que interação medicamentosa por inibição de enzimas CYPs, ou microsomais, aumenta a duração de ação do fármaco, que é biotransformado por essa enzima, já que ela vai ter a sua atividade inibida. Então, essas interações por indução ou inibição são diferentes daquela interação que eu falei inicialmente, onde, por exemplo, fármaco E e fármaco F são biotransformados durante a fase, só um momento, tá? Fase 1, pela mesma CYP, como exemplo, CYP 3A4. Nesse caso aqui, também ocorre, como a gente viu no começo, lá antes da gente falar do processo de indução e de inibição, nesse caso aqui, também ocorre interação medicamentosa, só que essa interação não ocorre por indução nem inibição. Ela ocorre por quê? Porque tanto o fármaco o fármaco E, quanto o fármaco F são biotransformados pela mesma isoforma da CYP, que é a CYP 3A4. Então, essa interação, na verdade, não é uma interação que a gente diz que é interação por indução ou inibição, e sim é uma interação, por competição enzimática. Essa interação por competição enzimática ocorre quando dois fármacos são biotransformados durante a fase 1 pela mesma CYP, e aí eles vão competir. Ela é diferente de uma interação por indução ou por inibição. E aí, voltando aqui, pessoal, para o nosso slide, se a gente observar, por exemplo, a gente tem aqui o fármaco ativo, verdinho, ele é biotransformado pela fase 1 pela enzima de Estocolmo P450, gerando o seu metabólito. Se esse fármaco sofrer, na verdade, uma interação medicamentosa onde alguma substância inibir a atividade da enzima de Estocolmo P450 que metaboliza ele, menos metabólito desse fármaco vai ser gerado. Então, ele vai ficar numa maior quantidade em sua forma ativa, tendo uma duração de ação aumentada. Então, o processo de inibição enzimática é um processo que aumenta a duração de ação do fármaco. Enquanto que se você aumentar ou induzir a atividade da enzima que metaboliza esse fármaco, o que é que vai acontecer? Menos fármaco vai sobrar num determinado intervalo de tempo, mais metabólito vai ser gerado. Então, a atividade desse fármaco vai ter uma duração reduzida, tá? Quando ocorre indução enzimática. Um exemplo de indução enzimática pode ocorrer, por exemplo, quando você administra um fármaco como um antibiótico com álcool. Por que é que dizem que o álcool ele corta o efeito de antibiótico? Porque o álcool ele induz
as enzimas do citocromo P450, aumenta a atividade das enzimas do citocromo P450 que metabolizam determinados antibióticos. Então, por isso que o efeito do antibiótico é reduzido e a gente diz que o efeito dele é cortado, né, vulgarmente falando. Esse é um processo de interação medicamentosa por indução, tá? Então, são esses processos aqui que eu queria explicar para vocês, né? Essas interações medicamentosas que podem ocorrer por indução, inibição ou por competição enzimática, elas são muito relevantes no que diz respeito ao que pode ocorrer quando dois fármacos ou duas substâncias elas chegam ao mesmo tempo no fígado. E em relação à biotransformação de fármacos, gente, metabolismo é basicamente isso que a gente tinha para falar. O que é que eu acho que é importante de vocês se atentarem, né? É muito importante de vocês atentarem, né, porque eu falei muito pouco sobre o quê? Só um momentinho. Que vocês deem uma lida no livro Goodman, Gilman, que seja 12ª ou 13ª edição, de preferência a 13ª edição, tá? Na parte de farmacocinética, biotransformação de fármacos. E eu gostaria que vocês, para fixar mais ainda o aprendizado, dessem uma lida em detalhe na parte que fala sobre as enzimas do citocromo P450. Tá? Quais são essas enzimas? Quais são as principais isoformas? Suas funções na biotransformação dos fármacos. E também seria muito importante que vocês vissem os processos de interações medicamentosas através de indução, inibição das CYPs ou competição, tá? Seria isso basicamente que eu considero como importante para vocês entenderem mais ainda detalhadamente a biotransformação dos fármacos, principalmente a fase 1, tá? E qualquer dúvida, vocês podem deixar suas perguntinhas aí, tentarei o mais rápido possível responder. Qualquer sugestão, comentário, também serão sempre bem-vindos, tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.